Bom, pessoal, para finalizar aí as possíveis soluções da EDO linear de segunda ordem com coeficientes constantes, tá? A última aqui vai ser quando a nossa equação auxiliar, que eu já expliquei como que a gente obtém, né? Nós temos que considerar que a nossa solução vai ser escrita da seguinte forma. Escrevendo dessa forma aqui, substituindo a segunda derivada, a primeira e a função, nós obtemos essa equação auxiliar para que, né, isso daqui seja possivelmente uma solução ou que a solução nossa seja escrita dessa maneira. Então a gente obtém essa equação auxiliar, ela já foi falada aí anteriormente, ok? Bom, agora o caso aqui é o seguinte, quando essa equação auxiliar aqui possui raízes complexas, ou seja, quando o delta nosso, né, for menor do que zero, tá? Então, nós vamos ter, se o delta dessa equação de segundo grau na variável m for menor do que zero, nós teremos duas raízes complexas, que a gente vai chamar de m1 e m2, tá? Então, um número complexo é escrito como a parte real mais a parte imaginária. Então, fica a mais b, i. Esse i aqui é a nossa unidade imaginária, tá? E que ela é definida, eu vou colocar ali embaixo daqui a pouco, né? Ela é definida como i igual a raiz quadrada de menos 1, tá? Já no próximo tópico aqui, no próximo, já vai ter as identidades. Então, nós vamos precisar de algumas relações importantes para desenvolver, chegar na fórmula da solução dessa EDO aqui, tá? Por isso que e aí eu resolvi, tá, colocar já de maneira digitada para que fique mais dinâmico, porque senão demoraria muito, né, para demonstrar. Então eu vou fazendo só as observações que são necessárias aí, tá, durante a demonstração. Bom, a identidade de Euler, tá? Nós vamos precisar da identidade de Euler, que é uma identidade que relaciona a exponencial de um número complexo, tá? Esse aqui é um número complexo onde a parte real é zero, e é dada por e elevado a θi é igual a cosseno de θ mais i sin de θ. Isso daqui é um número imaginário, tá? Relaciona a exponencial de um número imaginário na potência com um número imaginário. Então, tá? Esse número aqui pertence ao conjunto dos números complexos. Outras identidades que nós vamos precisar usar é a que eu acabei de falar, que o i é raiz quadrada de menos 1, tá? Que a função cosseno é uma função par, ou seja, cosseno de menos θ é igual a cosseno de θ. Essa propriedade aqui a gente consegue visualizar facilmente no círculo trigonométrico, tá? Então, imagine que você tem um círculo trigonométrico aqui. Tem um círculo trigonométrico aqui, tá? Então, vamos fazer a retinha aqui. A gente consegue desenhar por aqui. Então, você imagina que tem um círculo trigonométrico, esse é o eixo do cosseno, esse daqui é o eixo dos senos, tá? E aí você tem exatamente um segmento de reta aqui e um ângulo θ aqui, tá? Aqui é o cosseno, tá? Eu estou só explicando isso aqui, mas isso daqui já, como se diz, já é assunto antigo, tá? De trigonometria. Aqui é menos θ, então esse valor aqui é o cosseno de θ, tá? Ora, não é o mesmo valor do cosseno de menos θ? Então, essa identidade sai facilmente, tá? É visualmente vista aqui pelo círculo trigonométrico. Eu não vou ficar entrando em detalhes dessa parte de trigonometria, tá? Mas, qualquer dúvida, podem me perguntar aí na sala de aula. O seno de menos θ também, usando o círculo trigonométrico, é uma função ímpar. Então, seno de menos θ é menos seno de θ. Então, essas identidades são válidas, nós vamos usar elas agora, tá? Bom, então nós temos as nossas raízes complexas, m1 e m2, ok? O que a gente vai fazer? Nós vamos substituir, nós vamos pegar y1, tá? E fazer em1x e y2 e m2x, que é o próximo slide aqui, tá? Então, nós temos duas raízes complexas. Então, nós vamos chamar y1 de e elevado a m1x e y2 e elevado a m2x. Substituindo no lugar do m1 os números, a raiz complexa, que é alfa mais beta-i e alfa menos beta-i, nós temos o seguinte, tá? Então, vai ficar assim, ó, y1 é igual a e elevado a alfa mais beta-i, nós podemos separar, né? Propriedade exponencial, tá? Vai ficar e elevado a alfa vezes e elevado a beta xi, tá? Então a gente distribui esse x e separa usando propriedade de exponencial, ok? Certo? E aí a gente tem o seguinte, nós vamos usar nesse termo aqui, quem? A identidade de Euler. Vou voltar aqui, ó. A identidade de Euler é
e elevado a θi é cosseno de θ mais i seno de θ. Então, no lugar do meu θ, eu tenho quem? Beta x. Então, vamos vir aqui. Então, no lugar do θ aqui, eu tenho beta x. Eu até coloquei entre parênteses para que visualize melhor, tá? Então, vai ficar e elevado a alfa x, esse camarada não muda, tá? E aí eu uso a identidade aqui, a identidade de Euler, tá? Então, vai ficar cosseno de beta x mais seno de beta xi, certo? Bom, na y2 eu tenho que usar as propriedades que o cosseno é uma função par e a seno é uma função ímpar. Então, segue com o mesmo raciocínio. E aí a cosseno de beta x vai ficar cosseno de beta x, porque é uma função par, e a seno de menos beta x vai ficar menos seno de beta x, conforme vocês podem visualizar aqui. Então essas duas informações aqui, tá, nos diz que esse número, essa função na variável x aqui, que tem um número complexo envolvido aqui, por causa do i aqui, certo? Então tem uma variável, tem um número complexo aqui envolvido, ou seja, a função seno de beta x i, tá? Esse cara aqui, ele não está vivendo nos números reais para cada x que você colocar. Ele vai estar vivendo no conjunto dos números complexos. Então, essa solução aqui não vai servir para a gente, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos tentar, através das propriedades que estudamos nas aulas anteriores, encontrar uma solução, tá? Que vive num conjunto dos números reais. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, a gente sabe que y1 e y2 são soluções, tá? Porque eu estou escrevendo as minhas soluções como y elevado a e elevado a mx, tá? Então, a combinação linear dessas duas soluções é a solução. Então, eu já estou utilizando aquela propriedade que eu falei lá atrás nos vídeos, tá ok? Então, nós vamos ter aqui a combinação linear, e eu vou chamar de y3, também é a solução da nossa EDO. Se alguém ainda tiver dúvida, a EDO que a gente está tentando resolver é essa daqui, tá? Certo? Então, vamos substituir y1 e y2 e nós vamos encontrar, tá? Aí é só colocar, substituir aqui todo y1 e todo y2, certo? O que nós vamos fazer agora? Bom, a gente consegue ver, colocar e elevado em alfa x em evidência, a gente consegue aqui entre colchetes visualizar, né? Então, eu estou só colocando em evidência e elevado a alfa x, o C1 vai distribuir, tá? O C1 aqui vai distribuir, então vai ficar C1 cosseno, C1 seno, e o C2 também vai distribuir. Então, vai ficar C2 cosseno menos C2 seno, certo? Bom, o que nós vamos fazer agora? Então, y3 também é solução pela propriedade, que a combinação linear de duas soluções continua sendo solução, certo? Só que ainda essa solução continua vivendo no conjunto dos números complexos para cada x que você toma. Então, isso está incomodando. O que a gente vai fazer? Bom, veja bem, se eu escolher, para qualquer constante que eu tenho aqui, isto é solução, certo? Se eu escolher constantes particulares aqui, C1 um valor e C2 outro valor, vai deixar de ser constante? A resposta é não, tá? Vai ser uma solução, só que é uma solução particular do nosso problema. Então, eu vou escolher convenientemente C1 igual a meio e C2 igual a meio também, num primeiro passo. E vou criar uma y4, que também é solução, tá? Então, vocês vão ver agora. Então, eu escolho C1 igual a meio e C2 igual a meio. E aí a gente considera a solução particular, tá? Meio cosseno, só estou substituindo na equação anterior, tá? Meio cosseno, meio seno, meio cosseno, meio menos meio seno. Então, olha só, reparem que esse camarada é igual a esse, só que o sinal trocado. Então, nós vamos ter que meio mais meio cosseno é 1. Então, y4 é solução. Até se você quiser escrever, pode tirar o colchetes aí. Eu acabei mantendo colchetes aqui. Você pode escrever assim, tá? Para ficar melhor. Tudo bem? Então, isso também é uma solução. Só que ela é uma solução particular. Vejam vocês que não tem constante para entregar aquela família de soluções. Certo? Bom, nós podemos fazer também, escolher outras duas constantes desejadas aí, de maneira que eu obtenha uma quinta solução, só que particular, tá? Não generalizada. Que eu vou escolher C1 igual a meio, nessa equação aqui. C1 vai ser meio e C2 vai ser menos meio. Por quê? Porque aí eu consigo anular os cossenos. Então, vamos para lá. Tá aqui, ó, C1 igual a meio, C2 igual a menos meio. Então, vou ter meio cosseno, meio seno, menos meio cosseno, mais meio seno. Reparem que o i eu não abandonei até agora, tá? Reparem vocês que o i está aqui.
certo? Só que aqui, escolhendo dessa maneira meio e menos meio, você consegue verificar facilmente que esses termos cancelam, e meio mais meio é 1. Então, se você até quiser reescrever essa y5 assim, vocês podem, tá? E elevado a alfa x vezes seno de beta x, tá? Eu decidi escolher, tá na notação americana aqui, tá? Porque no editor de texto fica mais fácil digitar seno de x, tá? Seno, a função seno. Então, sim é seno, tá? Bom, diante disso, nós temos que y4 e y5 são soluções particulares. E mais, nós vimos uma propriedade também, juntamente com aquela que, dadas duas soluções da IDO homogênea, a combinação linear é uma solução também, nós vimos uma outra propriedade, que é a seguinte: dado uma solução, isso aqui é uma solução, se eu multiplicar isso aqui por um número, ela continua sendo solução. Então, o que eu vou fazer? Eu esqueci do i aqui, tá? I. O que a gente vai fazer? Eu vou multiplicar essa equação aqui por menos i. Ah, por quê? Porque quando eu multiplicar por menos i vezes i vai dar menos i ao quadrado, que é 1, tá? Então, vamos ver isso daí, o que vai acontecer. Então, nós temos, sabemos que, aí eu chamei de 6, que é uma outra solução particular, tá? Onde C é uma constante, vezes a solução nossa aqui, também é solução, isso é uma propriedade. Então, o que eu faço? Isso é constante, é considerado constante no conjunto dos números complexos, é o número complexo com a parte real 0, menos 1, i, tá? Então, você pode multiplicar por uma constante, continua sendo solução. Então, olha só, menos i vezes i, menos i ao quadrado. Ora, i, lá aquelas identidades que eu falei, não é a raiz quadrada de menos 1? Se eu elevar ao quadrado dos dois lados, não vai ficar i igual a menos 1, tá? Isso é uma propriedade que a identidade imaginária goza, tá? I ao quadrado, tá? Ok? Ora, se eu multiplicar por menos 1, vou ter que menos i ao quadrado é 1. Então, esse camarada aqui, ele acaba sendo 1. Então, a minha y6 é e elevado a x seno de beta x. Então, até se você quiser reescrever isso aqui como e elevado, tirar os colchetes, tá? Pode. Seno de beta x. E aí, essas duas soluções aqui, ó, a y4, nossa, complicado desenhar. Aqui é só selecionar, né? Aqui, retângulo. Vamos lá, que vai ficar mais fácil. Essa daqui e essa daqui são soluções particulares nossas, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a combinação linear dessas duas. Novamente, utilizando a propriedade. Então, ó, a gente utilizou duas propriedades, tá? Sendo que uma delas a gente está utilizando mais de uma vez, tá? Então, a combinação linear de duas soluções continua sendo solução. E aí é o que a gente faz. Eu faço uma combinação. Aqui eu estou chamando de C1 barra só para não confundir com aquela C1 lá de cima. Mas quando eu escrever a solução geral, eu só vou colocar C1 e C2 aqui, tá? Substituindo y4, você tem essa fórmula que também é válida, tá? Essa fórmula aqui também é válida, ok? Só que é comum a gente ver nos livros colocar e elevado a x em evidência, tá? E elevado a alfa x em evidência, que é o que a gente faz aqui, e aí a gente obtém, tá? A nossa solução geral. Opa, eu estou afirmando que é solução geral. Essa afirmação é um pouco complicada, no seguinte sentido. Como assim que você está afirmando que essa solução é geral? Ela resolve? Sim, ela resolve, tá? Resolver, ela resolve. Por quê? Porque é combinação linear de soluções. Então, ela também é solução. Ok. O que é ser solução geral? Solução geral é o seguinte, tá? Eu não tenho a minha y4 aqui e a minha y6. Nós vimos também naquela terceira propriedade envolvendo soluções de equações homogêneas, tá? De segunda ordem, que o Wronskiano dessas duas soluções, se for diferente de zero, tá? Nós estamos então diante, quando eu fizer a combinação linear de y4 e y6, nós estaremos diante de quem? De uma solução geral, que é o que acontece. E aí eu deixo isso daqui de exercício para vocês. Se alguém está com dúvida de quem é o Wronskiano, vou escrever aqui para vocês. 6 é igual a
y4, y4' y6, y6' tá? Então, você vai pegar essa y4 aqui, você vai pegar essa y4 aqui, que é isso daqui, você vai pegar a y6, tá? Vai substituir aqui e vai derivar isso daqui, regra do produto e regra da cadeia junto, substituir aqui e aqui também, tá? E aí você vai verificar que isso vai dar diferente de zero. Isso daí eu deixo de exercício para vocês treinarem um pouco de derivada também, tá? E é diferente de zero. Se é diferente de zero, então a combinação linear dessas funções me gera uma solução geral da minha EDO, tá? É uma solução geral da minha EDO. Qual EDO? Né? A y duas linhas, A mais BY' mais CY igual a zero. Ok? Então vamos agora, tá? Resolver um exemplo aí no qual nós vamos utilizar essa solução aqui, tá? Então vamos considerar aí a nossa EDO de segunda ordem com coeficientes homogêneos e a primeira coisa que eu já faço aqui com vocês é extrair meu A vale 1, meu B vale menos 1 e o meu C vale 17 quartos, tá? Segunda coisa é descobrir quem que é delta, tá? Então eu vou descobrir quem que é delta aqui com vocês. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Substituir o que você tem de informação. Menos 1 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Simplifica, tá? Então isso daqui vai ficar delta. Aqui dá 1. Aqui dá 1 vezes 17, né? Então vai ficar menos 16. Opa! Isso é menor que zero. Então vamos descobrir agora quem que são nossas raízes complexas. Para achar primeiro, tá, escrevemos A, B e C. Perdão, eu pulei um passo aqui e não escrevi a equação auxiliar, tá? Então vamos escrever a equação auxiliar. Eu já fui direto achar o delta, tá? Mas é bom que já está aí, né? Auxiliar. A equação auxiliar é A m ao quadrado mais bm mais c igual a zero, tá? Então, quem que é meu A? Vamos substituir aí, é 1. Então, meu A é 1, então vai ficar m ao quadrado. Meu B é menos 1, menos m, mais 17 quartos igual a zero. Então, o nosso discriminante aqui dessa equação de segundo grau na variável m está aqui. Delta é menor do que zero, então ela possui duas raízes complexas conjugadas. Quem serão essas raízes, né? Vamos descobrir essas raízes. A raiz é a fórmula de Bhaskara nos diz que a raiz ela é dada por menos b, mais ou menos raiz de delta, tá? Então vou escolher o mais aqui primeiro. Raiz de delta dividido por 2a. Então isso aqui vai ficar menos b, menos menos 1, já vou colocar aqui 1 mais raiz de menos 16 dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então isso aqui eu posso reescrever. Sendo 1 menos 1 mais, desculpa, raiz quadrada de 16 vezes menos 1 dividido por 2. Então, isso aqui vai se tornar propriedade de radiciação. Posso separar essas raízes. Estou fazendo um passo a passo aqui, tá? Mas aqui podia fazer um pouco mais rápido, né? Mais raiz quadrada de 16 vezes raiz quadrada de menos 1 dividido por 2. Então, a minha M1 fica sendo 1, raiz quadrada de 16 é 4. Isso daqui é a identidade imaginária. Raiz quadrada de menos 1 é I, dividido por 2, certo? Ora, vou separar esse 2, vou separar essa soma no numerador. Então, a minha M1 fica sendo
Meio, 1 sobre 2, vou colocar aqui constando 0,5, para melhor escrever aqui, não ficar com a fração, mais 2i, certo? Se você quiser escrever o M2, mas a gente não vai utilizar essa informação do M2, é 0,5 menos 2i, é a conjugada, tá? Não vou fazer essa conta, não precisa fazer essa conta para M2. Daqui eu consigo extrair meu alfa e meu beta. Tá? Lembra da forma que é mais beta. Então, beta é 2. Então, o alfa é igual a 0,5 e o beta é igual a 2. Diante disso, não tem muito o que fazer mais aqui. A solução geral será y elevado a alfa x vezes cosseno. Opa, o que está faltando? Constante, né? Constante 1, cosseno de beta x mais C2 seno de beta x. Ora, tem o alfa, tem o beta, é só você jogar aí as informações. Eu vou colocar aqui no final aqui, tá? Então vai ficar, aqui ficou sem o, aqui, pronto. Então vai ficar y igual a e elevado a alfa 0,5 x vezes cosseno. O beta vale quantos? 2, né? 2x. Estou esquecendo da constante aqui, né? Estou esquecendo da constante, ó, estou escrevendo, então que é a solução geral, isso é uma família de soluções, tá? Explícitas, ok? C1 cosseno de beta x mais C2 seno de beta x, ok? Então essa é a família de soluções explícitas, y está em função de x, dessa EDO que nós estudamos aqui, tá bom? Ok? E aí aqui no final, só para finalizar aqui, tá? O vídeo já está bem longo, nós temos, eu fiz um resuminho, tá? No final aqui, que se as raízes são reais e distintas, M1 e M2, tá? Nós temos a solução com essa cara. Se for uma única raiz real, nós temos a solução, tá? Lembrem que tem um x multiplicando aqui, ok? É só achar o M1. E se você tiver as raízes complexas conjugadas, você tem essa solução, que é uma exponencial vezes a soma de um cosseno com um seno, tá bom? Então é isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês aí nessa aula. E aí, vocês podem fazer os exercícios da lista aí.